Queridos, vamos então abrir as nossas Bíblias na Epístola de Paulo aos Efésios. Vamos abrir no capítulo 4. E eu quero ler aqui do versículo 25. Novamente, eu vou retomando sempre a mesma porção, né? Então leia comigo. Capítulo 4 de Efésios, 25 até o capítulo 5, versículo 2. Diz assim: por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados, para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura, e cólera, e ira, e gritaria, e blasfêmias, e bem assim como toda malícia. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus, em aroma suave. Queridos, só para quem está acompanhando os estudos de uma forma geral, porque há alguns irmãos que estudam conosco, e eles gostam de estudar a epístola como um todo. Afinal, essa é a proposta, né? A gente ministra tantos temas dentro de uma epístola, 50 estudos, 60, não é? 30, 40, de modo que no conjunto se tem um estudo amplo de toda a epístola. Mas tem aqueles irmãos que ouvem uma mensagem ou outra, né? Gosta da mensagem 10, e gosta da mensagem 15, 17, e não acompanha, né? Então, para aqueles que acompanham o todo, até então, o esboço que nós temos traçado da epístola é, capítulo 1, o supremo propósito de Deus. Ou seja, o supremo propósito de Deus é o alvo final daquilo que Deus quer realizar em relação aos seus eleitos e predestinados. É um plano específico, não é um plano geral. Daí nós chamarmos o supremo propósito de Deus. Supremo, não simplesmente o propósito de Deus. E não o eterno propósito que inclui todas as coisas, né? Mas um propósito supremo. Isso porque, quando os irmãos leem o capítulo 1, não tem como deixar de perceber que esse supremo propósito diz respeito a um homem corporativo, Cristo e a igreja. Constituindo ali no capítulo 1, a igreja, os eleitos e predestinados de Deus, formando o corpo de Cristo, Cristo cabeça, e se nós temos um cabeça e um corpo, temos, portanto, um homem. E esse homem é um homem corporativo, é um homem coletivo, é um homem profético, como está em Efésios capítulo 1, debaixo de cujos pés todas as coisas estarão sujeitas. Aquilo que é dito lá em Gênesis capítulo 1, não é, sobre Adão, para reinar sobre toda a terra, governar sobre todas as coisas, se cumpre na pessoa do Cristo cósmico de Deus. Por que Cristo cósmico? Alguém pode perguntar. Porque não é o Cristo de Deus no sentido individual da sua própria divindade do Logos, mas é um Cristo que entrou na história. Ele está fora da criação, e ele entra na criação, ele se faz criatura, forma agora um corpo com esses eleitos, e constitui agora um homem, como eu disse, coletivo, um homem corporativo, que é muito maior agora do que a própria história. Porque esse homem tem um cabeça, esse cabeça é eterno. E nós, criados nessa criação divina, formando o seu corpo, somos seres históricos, temporais, não é? Temos a vida eterna que é atemporal. Então esse conjunto da criação com o incriado é que nós falamos esse homem cósmico, esse Cristo cósmico, esse Cristo maior
muito maior do que simplesmente o Cristo antes da sua encarnação e da sua morte e ressurreição.